A gente entenda essa transmutação monádica, ela é a reunião dos teus fragmentos de consciência Isso. aqui, que a gente tem múltiplos corpos e múltiplas experiências e múltiplas realidades. O que eu muito venho ensinar é justamente essa integração, né? Qual é a tua relação com os arcturianos? Conte pra nós, por favor. Toda a minha história foi realmente assim, de contato com seres, né? Inclusive, a minha infância foi em instrução ali de arcturianos, né? Eu era deslocado até aprender com civilizações antigas para conhecer a cultura. Relatou tecnologias no interior da Terra, bem como cidades e até mesmo colmeias que fazem que tipo de serviço? Salas de registro, né, onde tem todas as informações do planeta. Siddhartha Gautama assumindo o comando planetário. A minha função é resgatar mestres ascensos que estão por aí perdidos. Né? Como pode mestres ascensos estarem por aí perdidos? Só se falar da energia ou só se falar da espiritualidade, muitas pessoas continuam perdidas com seu potencial assim, ali ó, dentro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com o nosso querido amigo de Andrômeda, ele, Delcy Jardim, codificador do Monchan, método integrado de transmutação interior e ascensão, e hoje ele vai falar coisas muito legais para nós, muito enriquecedoras para o nosso autoconhecimento. Ele que é autor de 7 livros, está lançando mais um agora, ele também vai falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre muita coisa legal mesmo. Delcy, seja muito bem-vindo ao podcast mais uma vez. Eu que agradeço, Pavanello, mais uma vez aqui, sempre muito bom aparecer aqui contigo. Muito obrigado pelo convite também. Legal, com certeza teremos bons momentos de conversas com nossos inscritos também. E já peço de antemão que deixem perguntas pro Delcy, porque a gente vai gravar mais um vídeo respondendo as tuas perguntas. Podemos, Delcy? Claro, seria ótimo. Então deixe perguntas aí, pessoal, pro Delcy que surgirem ao longo deste vídeo. Porque eu quero começar perguntando pro Delcy sobre a existência dele aqui, cá entre nós. Uma vez que andromedano ele é. Então, eu quero perguntar, Delcy, tu és um entrante, ou seja, aquela pessoa que não necessita passar pela barriga da mãe para se manifestar fisicamente aqui na Terra? Essa pergunta sempre ela é interessante, né? E eu posso responder com sim e não ao mesmo tempo. Né? Sim, no sentido esse que tu fala aí, de que não precisou da barriga da mãe, né? Num aspecto, né? Numa fase, que é a fase essa de um serviço que eu vim prestar a partir do ano 2000, né? Do ano 2000, que foi justamente a manifestação do Monchan. Mas antes, sim, tive ali a barriga da minha mãe terrena, né? E do meu pai também, né? No sentido de que teve um corpo físico, esse que eu uso aqui até hoje, mas ali nos 29, quase 30 anos, né, teve essa questão aí de uma transmutação monádica, que é chamada. Né? Então, a gente pode analisar mais ou menos como se fosse um entrante, só que algumas regras ali do plano espiritual, hoje a gente permite que seja chamado de transmutação monádica. O que é isso, né? Antes, existia assim, quando houvesse a necessidade de um serviço que viesse de uma outra esfera, né, de um outro sistema, de se concluir ou de se manifestar, podia ser assim escolhido um ser, né, um corpo, e esse corpo não ser necessariamente da mesma família cósmica. Essas regras mudaram um pouquinho a partir ali do final da década de 80, 90, e especialmente a partir do ano 2000. E então, nesse tipo de serviço aqui que eu faço, há uma troca de mônadas. O que é a mônada? Né? Só para a gente colocar assim, a gente dentro da literatura espiritual, da espiritualidade em si, a gente sabe que tem extensões de alma, depois tem almas, e a alma da alma é a mônada. Então, quando essas mônadas elas concluem algum serviço, elas, se for necessário que alguma delas ainda continue, há a possibilidade de uma troca para continuar aquele trabalho. E como tinha essa parte, digamos assim, né, que estava a serviço da confederação e em outros estádios, eu diria assim, de evolução, e precisava trazer uma energia nova para as pessoas justamente concluírem ou acelerarem o seu processo de ascensão, então houve essa troca e eu pude manifestar de uma maneira mais clara esse trabalho. Agora, concluindo, a partir de 2007, houve novamente uma fusão, né? E aí, isso de
isso de separar mônadas, isso aí também já não acontece mais. Agora eu tenho a consciência de todas essas fundidas, né? E o meu trabalho cresceu muito mais como consequência disso, né? Então é um fator assim bem importante dentro do que eu venho desenvolver, né? Sim, então para que a gente entenda essa transmutação monádica, ela é a reunião dos teus fragmentos de consciência Isso, aqui conosco, aqui nesse exatamente. teu corpo, É, porque a gente tem múltiplos corpos e múltiplas experiências e múltiplas realidades. exatamente. Então, inclusive, assim, o que eu muito venho ensinar é justamente essa integração, né? Essa integração É, que é o Moitian, né? Que é o método justamente integrado. de integrar essas mônadas. E a ascensão, né? Que é o juntar tudo Sim. e viver isso encarnado, né? Que é o melhor. Então, o meu trabalho, na verdade, assim, como eu venho fazer hoje, ele é, na verdade, assim, um resgate de mestres ascensionados para um trabalho posterior. Tá? Que Se a gente colocar interessante. bem no ponto mesmo. Quem quiser conhecer o trabalho do Delcy, eu vou deixar todo ele na descrição aqui do vídeo, desde o Monchan até os seus livros, certo? Porque é uma recomendação que eu sempre gosto de fazer, porque é muito válido para todas as pessoas. Mas agora, Delcy, tem uma coisa, a gente já vai falar do teu livro novo, que também é muito interessante, mas este livro aqui, lançado na data do fim do mundo, né? Eu me lembro, inclusive até no horário, justamente para acalmar todo mundo de que 2012 não era o final do mundo, tu resolveu lançar este livro na data do fim do mundo. Exatamente. E neste livro aqui foi o fim. Só que foi o fim de muitas ilusões para muitas pessoas. Que bom, né? E neste livro tu falou bastante sobre... E eu até quero te perguntar se foi experiência tua própria, projeção consciencial, sobre as tuas visitas e os teus relatos dos povos, das civilizações e das construções no interior da Terra. O que tu pode nos falar sobre isso e nos fale assim como funciona todo este grandioso sistema intraterreno. É, assim, se vocês tiverem mesmo curiosidade de analisar um livrinho aí que um amigo meu escreveu, né, o meu amigo de Andrômeda, ali, que conta um pouquinho dessa história, vão ver que assim, toda a minha vida eu tive contato, né? Numa época eu fui contatado, hoje eu sou o contato, eu diria assim, né? Hoje o Delcy é o contato. Se analisar isso que eu falei antes, né? Pessoal, vocês estão sendo contatados. Então, e toda a minha história foi realmente assim, de contatos com seres, né? Inclusive a minha infância foi em instrução ali de arcturianos, né? Recebia vários pacotes. Eu era deslocado até aprender com civilizações antigas para conhecer a cultura, conhecer como funcionava, né? Disso desde a infância. Mas aí aconteceu uma coisa quando eu tinha lá uns 18 anos. Eu comecei a entrar muito fundo na meditação e aí eu comecei a ver umas imagens, assim, é como se fosse uma foto preto e branco, assim, primeiro. E aquilo ficou me perturbando, o que é aquilo, né? E enquanto eu não fiz os desenhos, foram 3 quadros primeiro, né, que deram origem a a primeira parte desse livro branco, aí, o livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos, né, que é a primeira parte, é o Vale da Verdade. E é justamente sobre esse Vale da Verdade, essa primeira parte, que entra a questão do contato com esses mundos internos. E que, sim, né, aí, a partir do momento que eu fui desenhando, cada um desses quadros eu levei um mês, assim, compondo, fazendo, né, então ali começaram a vir os contatos com o que eles representavam, tinha cores, tinha aquela confluência de culturas dentro daquele lugar, né, e tinha também aquela organização de seres e o que representava, né, o que aquilo ali dizia para nossa humanidade hoje. Então aquilo me envolveu muito por muitos anos, assim. E paralelamente eu fazia alguns estudos aqui de várias escolas e também entrava mais fundo ainda na minha própria meditação. Então, essa primeira parte, ela descreve bem assim, ó, um aspecto que é importante, que é o seguinte: a possibilidade de entrada em uma dimensão distinta de realidade, onde a gente pode perceber essas culturas que deveriam ser, de fato, aqui já estivesse até na superfície da Terra, né, em relação aos valores, em relação ao que a gente pode perseguir e ao que pode conhecer mesmo, né, como um mundo interno. Tanto que esse é um livro que eu chamo assim, um livro iniciático, né? Quem vai lendo vai descamando, né? Vai abrindo percepções também, né? Sim. E vai também possibilitando que entre também nessas várias camadas que tem ali. Tanto que eu fiz uma análise, não só uma análise
no aspecto do que é descrito como imagens e como o que ocorre, ou o que deveria ocorrer com todos nós, mas também uma análise do escritor naquela fase da vida, como representando uma primeira iluminação, né? Depois a segunda parte tem uma segunda iluminação e na terceira uma terceira. Por conta de que a primeira iluminação é essa, eu entendo um mundo interno, a segunda eu vou a fundo e descubro a minha sombra, e na terceira eu resolvo e vou fora de todo esse jogo. Fora da campânula, Isso, como tu bem mesmo nos traz. E tu nos relatou tecnologias no interior da Terra, bem como cidades e até mesmo colmeias, que fazem que tipo de serviço? Bom, assim, ó, do que a gente pode analisar, tudo que vem a se manifestar na Terra, primeiro começa nesses planos internos, né? Então, ali, os estudos de fato que a gente tem em relação ao que se pode desenvolver aqui, tanto não só na parte energético-espiritual, né, mas também na parte da ciência em si, provém muito do que é colocado ali, né? E eu tive, assim, nessa época ainda aí até de 88 até 99, eu tive muito esse contato justamente com essas salas, chamam assim salas de registro, né, onde tem todas as informações do planeta, tem as salas das ciências, né, onde a gente vai ali vendo e aprendendo tudo o que é potencial daqui, o que é potencial que vem a se manifestar ainda, e também alguns jogos, assim, né, conforme os núcleos das pessoas, as crenças que elas têm, onde elas são colocadas e quem pode orientar, e esse contato entre várias dimensões, né, tanto o que é do né, do intraterreno, intraoceânico, como do extrasistêmico também, né, que tudo isso tem uma confluência, porque depois que entra, e é por isso que é importante entender assim, a primeira, a segunda, a terceira parte, né, quando vai saindo dessa primeira parte, que é o entendimento dessa estrutura, que entra a estrutura psíquica e a espiritual, a gente vai vendo assim como que se compõe a estrutura do próprio ser humano, que está além da percepção humana simplesmente, né? Verdade. E nessas infraestruturas do interior da Terra, tu nos relata até mesmo diferentes cidades interconectadas por veículos que têm movimentações diferentes das que a gente conhece. Exatamente. Bem como a gente já falou aqui no canal na série Revelação Cósmica, que eu até posso deixar o link aqui em cima de recomendação. E fale para nós um pouquinho antes da gente entrar no comando planetário. Então, eu acho assim, eu sempre tive essa percepção, né, de que aqui a gente ainda está, e isso é óbvio, muito atrelado àquilo que é uma necessidade muito material ainda, né, porque a gente podia estar num avanço muito maior por conta do que se tem relato, contato, ciência, né, do que pode ser desenvolvido aqui. Até eu demorei muito tempo para aprender a dirigir, porque eu queria dirigir carros que já não tivessem rodas, né? Então tu esperou. Eu fiquei esperando. Mas o carro era uma outra coisa que já devia ter evoluído, né? Mas então, né, questão do combustível mesmo, porque é uma realidade tão clara, tão palpável para mim, assim, né, que eu vivia um dilema, assim, uma angústia, né, por aquilo não estar aqui ainda. E a questão dos valores mesmo, né, na questão da verdade, que é muito falado ali no livro, né, nessa primeira parte, assim, do contato, né, o contato até telepático, o contato da sensação, do sentimento, que é muito, muito prezado, né, porque, de fato, como uma outra dimensão que não tem essas amarras, essas prisões do interesse, né, por alguma coisa, as pessoas são transparentes, né, os seres são transparentes, né. E acho que esse sempre é o meu primeiro ponto, assim, né, poder manifestar claramente, né, um nível de verdade, assim, para que a gente possa se aproximar dessa realidade de vida mais palpável. Sem falar também que ali, né, tinha ainda, nessa primeira parte do livro, ainda fala ali um pouquinho, né, dos seres mais avançados dessas culturas, que seriam para nós como mestres ascensionados, mas que a gente vai ver ainda depois, quando vai andando nesse livro, que eles, por mais avançados que fossem naquele nível, eles ainda estavam presos a um certo círculo, né? Isso porque nesses centros, né, isso é só para colocar assim uma ideia, depois quando teve a obra do Trigueirinho ali, que foi muito divulgada a partir da década de 80, né, a gente vê que hoje existem vários centros energéticos, né, que ele divulga muito, assim, só que ele nomina alguns, né, e tem vários outros, né, tanto aí na tua região mesmo, né, onde tu mora, e tem
tem vários, né, um núcleo interno muito grande, onde eu nasci também ali, mas envolve, assim, nós estamos numa região privilegiada, né, toda a América do Sul, né, por isso mesmo que o Moentian se manifesta nesse momento aqui, nesse lugar, por conta justamente de trazer toda essa força, nesse traslado da hierarquia também. Então, nesses centros de energia, existem... a gente coloca assim 49 câmaras diferentes. E essas câmaras diferentes, elas estão relacionadas ao nível de consciência da pessoa que vai entrando ali. Então são 7 grupos de 7, né? Com níveis de percepção e de estudo e de análise, de desenvolvimento de acordo com cada um. Por exemplo, assim, se a gente vai para um centro energético, a gente pode aprender sobre a estrutura da energia em si, se vai para outro, pode aprender sobre a forma como a comunicação se dá, se vai para outro, pode aprender sobre a cultura geral que forma uma civilização, né? Então, é a vida real, né? É a vida real. É a vida real. Em toda a sua intrinsicidade, como é que é? Em toda a sua complexidade, né? Para resumir. Exatamente. E Delcy, tu, na época do lançamento deste livro, estava sobre a troca do comando planetário, né? E foi um assunto bastante polêmico e comentado na época também. Ainda é, né? Porque lá víamos como Siddhartha Gautama assumindo o comando planetário. Fale um pouquinho para nós também, por favor. Então, justamente esse traslado da hierarquia, né, que era para alguns ainda é, né, não posso dizer era, porque alguns ainda se sintonizam, né, de Shambhala para Mista, ele traz também essa troca, né, do Sanat Kumara pro Amunakur, como alguns chamam, para o Siddhartha Gautama. E quando ele assume, digamos, esse cargo, né, esse cargo, e que é uma coisa que não é assim de um dia para outro, eu vou decidir agora que eu vou ali. Não, isso é uma coisa que vai sendo feita por milênios. Então aí, a hierarquia essa que é formada pelo Moentian, que são esses outros seres libertos que a gente chama, né, que vem também, a gente só responde a essa hierarquia central que é hoje a chave é o Senhor Gautama, né? E isso por quê? Porque existe aí algo que precisa ainda ser entendido, assim, como as diferentes hierarquias que existem no planeta. E essas podem ser até mestres ascensionados, mas que ainda preservam algumas coisas que não deveriam mais existir. Porque mestre ascensionado não é uma coisa assim, que maravilha, são poucos privilegiados. Não, todos nós somos, né? Se a gente analisar do aspecto da divindade que nos habita, né? Que nós somos. Isso. E até mesmo da integração monádica, né? Que possamos fazer. Exatamente. Então, inclusive o que eu gosto mesmo de ensinar é isso, né? Faça uma inversão do ensino da espiritualidade, no sentido de que antes a pessoa se achava insignificante extensão de alma. E que isso demoraria muito tempo até que ela fosse juntando seus pedaços, que poderia ser uma música. Só que aí, quando a gente inverte isso e diz assim, olha, nós, na verdade, somos seres divinos que, de alguma maneira, nos tapamos aqui, né? Nos bloqueamos por conta das circunstâncias e do próprio passar das eras aí no planeta, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Entender como vai desamarrando isso e como vai percebendo cada vez mais, como vai aflorando essa essência que está aí. Então, esse é o papel atual da hierarquia do Senhor Gautama, que é, como eu disse, assim, é o único que eu sirvo, assim, de certa forma, né, que tenho encontros periódicos, assim, com aquela hierarquia, né, especialmente final de ano, como teve agora ali o primeiro do ano, a gente sempre faz umas meditações especiais, né, que tem esses encontros, que nos renova a energia para todo o ano, né, por isso justamente que eu estou aqui, por conta justamente dessa indicação ali, né, de que seria um bom encontro para todos nós estarmos aqui presentes nesse momento. Tem o teu canal no YouTube que tu sempre traz conteúdos maravilhosos da espiritualidade da mais elevada. Pessoal, fica a recomendação para te acessar o canal do Delcy Jardim. Eu vou colocar aqui o link na descrição. Ele posta vídeos continuamente, de vídeos maravilhosos. Vale muito a pena, faça sua inscrição lá para acompanhar conteúdos que, para mim, são assim os mais assim certificados dentro do conhecimento que eu conheço e sempre foi assim, sempre me baseei, sempre me guiei pelos conhecimentos do Delcy. Então, vale bastante a pena para todo mundo, com certeza. E Delcy, agora mudando um pouquinho do assunto, mas não mudando muito, porque estamos falando do universo ainda. E por falar em universo muito vasto, né? Tão habitado, a gente
falou aqui no canal, entrevistou um siriano, né, que veio de Sirius, obviamente, Sirius B, e ele nos relatou muitas coisas muito interessantes e ainda nos relata e conversamos muito. E tu tem ligação com os arcturianos. Qual é a tua relação com os arcturianos? Conte para nós, por favor. Bom, aí eu vou relatar assim o início da minha carreira. Isso lá com 2 anos de idade, né? Teve uma experiência muito marcante, que foi a primeira assim que eu posso falar mais claramente, né? Que eu recebi ali algumas informações deles, né? E depois, quando o tempo foi passando, eu fui voltando àquelas experiências e vi que, na verdade, eles sempre, periodicamente, me traziam alguns pacotes para que eu pudesse investigar. Tanto que foram justamente esses seres aí que me levaram, né? Me levavam, aliás, várias vezes, assim, até conhecer essas civilizações que eu falava, né? Os maias, egípcios, toda essa cultura que a gente precisa conhecer desde cedo para entender que existem outras verdades e outras dimensões, né? E as outras culturas mais antigas. Então, os arcturianos, o que eles sempre trouxeram foi essa mensagem assim, ó, de uma tecnologia que está muito além do nosso conhecimento aqui, né? Eu gostava muito, por exemplo, assim, de quando eu entrava em gripe, né, que tinha uma febre, assim, eu entrava num estado alterado e aí eu acessava outras dimensões. Olha, curioso tu falar isso, porque eu me lembro que quando eu participei do grupo do Monchan, fazia aquelas meditações altamente profundas. Eu me lembro que na semana que a gente fez uma super meditação, eu fiquei acho que uns 3 dias com muita... Eu não sou de pegar febre, gripe, nada, nunca peguei. Mas aquela vez eu fiquei assim, ó, 3 dias de cama. Fica. Então tem ligação, foi um contato energético. Tem. É uma dobra, né? Eu diria assim, uma quebra do padrão, então entra um outro sistema de energia, né? Uma outra estrutura. Nossa. E isso causa uma modificação tão grande que a gente respeita, né? Tão grande, tão rápido. E aí vai adiante. Mas depois que desse contato, que duraram assim, praticamente toda a minha adolescência, né? Tanto que eu tinha medo, porque eu não entendi em algum momento, né? Eu tinha medo, assim, desses seres no momento. Mas depois da adolescência, depois que eu fui entendendo mais, eu fui vendo que realmente eram mensagens. E o interessante é que, assim, o pessoal da minha família nunca se assustava porque eram coisas tão palpáveis que me mudavam a ponto de que eu dava informações corretas, assim, né? Eu nunca... Não era uma coisa assim, ele é o diferentão. Não, eu era o igualzão, assim, né? Eu podia provar que aquilo era assim, né? Até questão da matemática, por exemplo, eu posso dizer, né? Depois... Teve todos os outros grupos também que participaram muito, né? Especialmente a partir do finalzinho ali daquela fase de transição que a gente falou no início, né? Que aí sim tinha todos os grupos, né? Todos os seres de outras dimensões ali para formar algo que estava se manifestando, né? E hoje, ainda lá no plano interno, né? Que a gente chama assim a hierarquia do Monchan, né? São uma confluência de todos esses seres que já passaram pelas suas fases de evolução, né? Seja essa evolução terrena ou nos seus próprios sistemas, né, que justamente estão aí trazendo a sua parte de energia para que o ser humano também consiga sair dessa campana, dessa matrix estabelecida. Dessa humanidade, sim, né? Ainda. Verdade. Eu ia perguntar sobre a visita das hierarquias, né? Mas tu nos respondeste. Delcy, neste momento final, eu quero que tu passe uma mensagem que tu queira para as pessoas, recomende os teus livros, algo que faça as pessoas buscarem esta liberdade dessa campânula. Tá bem. Olha, eu acho assim que, bom, agora como tu falou, né, tô lançando o meu 6º ou 7º livro, depende de como analisar. Ele faz parte do módulo 3 do curso de meditação que eu estou concluindo ainda. Agora para fevereiro ou março ele vai estar pronto. Só que qual é a importância disso? Assim, o meu trabalho ele tem 3 pilares, né? A meditação, a energia, que é a prática, né? A prática do Monchan, e a espiritualidade, que é essa renovação de conceitos. E como eu disse antes também para ti, assim, a minha função é resgatar mestres ascensos que estão por aí perdidos. Agora, pensa comigo assim, as pessoas podem entender que elas são Como ascensos, pode? Né? Como pode mestres ascensos estarem por aí perdidos? Exatamente. Para isso, justamente, que quando a gente vê assim, que se só se falar da energia ou só se falar da espiritualidade,
muitas pessoas continuam perdidas com o seu potencial assim, ali, ó, dentro. Então, por isso essa questão das resoluções profundas, que é o tema desse último livro, ela vem para trazer o resgate de traumas, para resolver as questões mais da vida cotidiana, no sentido de que quando eu consigo resolver isso, eu explodo para poder viver a minha vida plenamente, entendeu? Então, eu acho que agora eu concluo, assim, uma grande etapa de um trabalho que eu venho nesses 22 anos aí desenvolvendo, né, com essa questão, assim, de olhar para o presente, visando aquilo que eu já sou no potencial. Então, a minha ideia é sempre, assim, que cada um, de fato, olhe, né, para a sua vida, para o seu dia a dia e entenda que, mesmo que exista uma fraqueza que a gente reconheça no momento, a força toda está ali dentro. Né? E essa força entendida, ela sim nos faz ultrapassar qualquer barreira, e que é o objetivo da vida, né? Que sem isso não existe nada, né? Não existe nada mesmo. Tarde. Pessoal, estivemos aqui com Delcy Jardim, codificador do Monchan, este método maravilhoso de transmutação interior e ascensão. Muito feliz de falar com ele, muito feliz de estar aqui na presença de todos vocês. Lembrem de deixar as perguntas para ele. Delcy, te agradeço muito pela presença, que venha mais vezes. Muito obrigado, Pava. Assim, é uma honra mesmo. Espero que tenha bastante questionamento para que a gente tenha tema para conversa. Maravilha, eu também. Pessoal, eu agradeço muito a tua presença, a tua participação. Tenha um maravilhoso final de semana e nós nos vemos nos próximos. Dê um like no vídeo se você gostar, é claro, e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Então nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.